Mas é assim, gente, para quem tá nos assistindo, para vocês dois, a relação de um setorista, ela nunca vai ser, ela é conflituosa. Porque esses caras também vão tomar muita decisão errada, esses caras vão fazer muita barbeiragem. Esses caras, e o Duílio, o irmão dele, o Adriano, eles tinham muita dificuldade de entender uma crítica. O Andrés, cara, com todos os 1000 defeitos que ele tem, com a administração ridícula dele, a última, ele nunca reclamou, velho. Ele nunca me xingou de, aquela sua matéria. Ele vai, escuta, toma a flechada e dá uma em você. Mas ele não reclama que você escreveu o que você falou. O Duílio era muito difícil dele absorver, o irmão dele também não conseguia, o secretário-geral, e eles levavam muito pro lado pessoal. Então cortavam relação, e eu cheguei a tomar, acho que eu nunca contei isso daqui, eu cheguei a tomar eles me mandaram um papel timbrado, dizendo que eu estava proibido de participar de qualquer... Eu nunca divulguei esse papel timbrado, porque eu tenho certeza que se eles fizessem o que eles falaram no papel timbrado, assinado por ele, pelo secretário-geral, pelo irmão dele, e era mais ou menos por conta daquela pergunta minha pro João Pedro. Lembro. E aí, como a torcida pegou um hate grande naquela pergunta e tudo mais, que na minha visão... Eu te critiquei, isso, eu lembro. Eu lembro também. O time, pra mim, depois eu fiz a minha reflexão, o time não foi o correto, só pra contextualizar, pra quem não sabe. Boa. O UOL dá uma matéria e diz que o empresário do Roger Guedes era o mesmo do João Pedro, e que o João Pedro estava vindo de contrapeso. Isso foi numa sexta-feira. O João Pedro foi se apresentar sábados depois, uma semana depois. Naquela sexta, virou todo mundo falando nas lives, discutindo o assunto, é contrapeso, não é contrapeso. Mas uma semana depois era meio que pra galera esquecer, né? Já todo mundo esqueceu. E aí eu vim e perguntei pro jogador. Mas eu de verdade, eu falei, eu juro pelo Lorenzo, pelo meu filho, que a minha intenção era levantar a bola pro cara cortar. Parte da torcida falou que você... O que você tem a dizer pra essas pessoas? Meu intuito era só esse. Só que a torcida levou do tipo, o cara tá chegando, você foi pra cima dele, perguntasse isso pros dirigentes e tal. Então, eu perdi o time mesmo, foi a reflexão muito que eu fiz depois. A pergunta talvez não era pra ele. Essa era a minha crítica. Eu também até ia comentar. Que o jogador não tem nada a ver com isso, no caso. Na minha avaliação, na minha crítica, eu acho que também a gente até se falou na época, não foi lembro, em relação ao time, em relação à pessoa. Porque eu acho que o cara que você tinha que ou era o dirigente, ou tinha que ser alguém, não tinha que ser ele. Porque pro cara responder isso é difícil, né, naquele momento. Seja na semana que estavam anunciando, ou uma semana depois, ou agora. Você falar pro cara, vem cá, ô Vessone, contrataram aqui o Marco Belo e você veio, entende? Perguntar pra você, não sabe? Isso é sempre muito difícil. Eu fiz essa reflexão, vocês falaram comigo na época e eu compreendi que o personagem era o errado. É isso. E o time, sobretudo o time também, porque as pessoas já tinham esquecido da história e eu do nada levantei. E aí tomei um hate grande do torcedor, enfim, muita gente... Era mensagem atrás de mensagem. O presidente, para surfar nessa onda, me manda lá uma carta de papel timbrado dizendo que eu virei persona não grata e que eu estava proibido de participar de jogos, treinos. O Clube da Democracia? Exagerado e fora do tom total, né? Então, aí o que eu fiz? E que eu teria que pedir desculpa e tal. Eu faço uma coluna no meu timão, na qual eu não peço desculpa de título, mas eu ponho no final, eu peço desculpas ao João Pedro, na reflexão que eu faço, ele não era o personagem. Eu lembro dessa coluna. E o clube meio que aceita ali, que mesmo o pé da minha coluna, o clube aceita aquilo como uma maneira, um pedido de desculpa e não faz nada. Eu nem expus a carta, eu tenho a carta até hoje. Você já tinha falado disso? Não. A carta me magoou muito, porque você cobre o clube 20 anos, você nunca espera receber uma carta. Loucura isso. Vessone, você vai, como você mesmo disse, já reconheceu, você vai errar também, você é humano, em algum momento você vai, né? E o que me pega é o que um pouco que ele falou. Era o presidente, que é o irmão, que os dois são filhos do diretor de futebol da Democracia Corintiana, do seu Adilson e tal. Então, isso me pegou muito, assim, dele me proibir de entrar e tudo mais. E aí eu até, na época, falei com o dono do site, falei, o que a gente faz? Falei com o Danilo e tal, ele falou, cara, faz o que você achar melhor. Se você não quiser pedir desculpa, eu tenho certeza que se eu exponho a carta, e se eu conto isso na época, se eu coloco nas minhas redes sociais, a torcida não ia entender, mas eu tenho certeza absoluta que a imprensa inteira, todos os jornais, todos os jornalistas de TV, de rádio, todo mundo me sair em minha defesa, eu não tenho dúvida disso.
E eu não quis comprar esse barulho porque eu sabia que na época o Duílio tava com todo a torcida ao lado dele, ele era lembra dos memes do vai aceitar 700, aquelas coisas, lembra lá o shake do Duílio? E eu falei, eu vou comprar uma briga à toa, eu vou estar... Ele tava surfando uma onda boa, né? Muito boa. Quando o Roger Guedes chegou, cara, tá doido. O Duílio era shake. Hoje em dia, quando eu vejo assim, alguns... Não sei se é robô. Uns é robô, que eu já percebi que tem robozinho aí também. Mas algumas pessoas falaram, pô, no Duílio você não cobrava como você cobra o Augusto. Aí é loucura. Mas alguém que não eu tô ignorando. Eu não tô respondendo essas pessoas, porque eu não vou bater palma pra louco dançar. Você consegue entender que não faz sentido algumas críticas, né? E aí não vale a pena você querer se defender de algo que não faz sentido. E aí é bater palma pra louco dançar. Isso eu não vou fazer, cara. Então deixa o cara falar que eu não criticava o Duílio e tal. E de verdade, você tem orgulho dessa carta? Não. Eu não tenho orgulho disso, eu não tenho orgulho... Aí eu colocava na parede. Tá lá em casa lá. Como é que a gente faz pra fazer um papel timbrado pro Duílio não pisar mais no Corinthians? Eu acho que... Aliás, as contas dele acabam de ser aprovadas lá de 2023. Foi aprovada. Corinthians, nessas coisas de política, enfim, gente. Ninguém ali... Esse episódio aí do João Pedro, ele se apresenta em 21, né? Que é o mesmo ano que o Roger Guedes chega. E de 21 pra cá, certamente, eu já vi umas 598,5 lives do Vessone. Então, se ele nunca contou isso em lugar nenhum, é uma honra pra nós, né, legal, é bacana. Eu nunca quis contar, de verdade. Eu participei de outras lives e tal. Você sabe que a gente vai fazer corte, né? Vamos fazer corte. Não tem problema. Vamos fazer corte. Mas vocês, como vocês na época, inclusive, me criticaram e mandaram mensagem, até no meu mensagem particular, falando, a gente achou isso. Eu fiquei, acho que, na liberdade de contar essa história aqui pra vocês, cara, da carta e tal, exatamente porque vocês, na época, também me ajudaram a abrir um pouco a mente de que o personagem e o time não foram os melhores, apesar de verdade. E quando as ligações do Alessandro e do Duílio naquele dia foi antes da carta, foi um negócio assim, a maneira que eles falaram, enfim, foram muito duros. Foram duros, assim, a maneira que falou, até o tom de voz gritando, tal, não sei o quê, não foi fácil. E o meu Lourenço estava no chão, né? Tava no chão brincando, assim. Eu falava, meu filho tá aqui a 5 metros de mim. Eu ainda falava pros dois, eu falei, eu juro por ele que está na minha frente que eu não tive nenhuma maldade de ferrar o cara. Ele está na minha frente, meu filho. Estou jurando pelo meu filho que eu só quis levantar a bola para ele cortar, para que ele pudesse dar o lado dele da história e tal. Mas enfim, são coisas que acontecem. Faz parte. Mas é isso, a relação do setorista com um diretor, ela é uma relação desgastada por natureza.